Esse videozinho aqui, eu peço que você que tá aí do outro lado sente. Sente, mas sente. Pega um caderninho, pega uma caneta. E eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai abençoar a sua vida de uma forma. E se você ainda não acompanhou os outros vídeos aqui no meu canal, eu quero que você vá ver os meus testemunhos, inclusive o assunto que eu vou abordar nesse vídeo, que é a maior prisão que você vai viver na sua vida quando você não passou por um período de libertação, é a vida sexual. Por que que o sexo para Deus, ele é muito, mas muito precioso? E muitas vezes a gente só busca prazer, só busca vontades, e aí nós atrapalhamos até mesmo de Deus nos honrar, de Deus nos abençoar. O sexo, ele traz para você uma prisão. Por isso que quando há um rompimento de um casamento, você pode perceber que a estrutura sacerdotal, a estrutura cabeça, a estrutura masculina, quando ela é que trai, ela que quebra esta aliança, toda a casa, filhos, mulher, financeiro também é destruído. A pessoa passa por coisas que nunca passou. Gente, só quem passou por isso sabe. Mas não é essa a finalidade desse vídeo que eu quero compartilhar com você. Eu quero, nesse vídeo, falar para você a respeito do que acontece no mundo espiritual quando você é uma pessoa que vive trocando de parceiro, é uma pessoa que consome, né, conteúdos adultos nas redes sociais, é uma pessoa que não consegue ficar sem ter relação ou até mesmo se masturbar. E talvez esse vídeo vai trazer para você um pouco da realidade da sua vida, ou aquilo que você já passou, aquilo que você já viveu, ou você vai receber respostas aqui que talvez você estava procurando há muito tempo. Certa vez eu compartilhava meu testemunho aqui e eu passei por um período de abatimento, né? Eu passei por um período que eu parecia estar com depressão. Eu passei por um período em que eu fui totalmente dominada sexualmente por eu dar legalidade. Entenda uma coisa, Satanás, ele só trabalha na tua vida, ele só toma uma área da sua vida com autoridade para dominar quando você abre legalidade. E eu compartilhei um pouco do meu testemunho aqui, quando eu tive um relacionamento fora da presença de Deus. E talvez você está na presença de Deus, você é uma pessoa que serve a Cristo, que você tem um ministério e você continua nessa prisão. E muitas vezes a gente não consegue ter o discernimento de que isso é uma prisão. Os incubos, os sucumbos, eles trabalham nas energias sexuais. E por isso que nós muitas vezes ficamos sugados espiritualmente. E eu compartilhei um pouco da minha história, do meu testemunho. Eu tive um período que eu fiquei praticamente sugada emocionalmente. Eu não tinha desejo de levantar, eu não tinha desejo de trabalhar. Eu comecei a ter um abatimento que era contínuo, porque eu estava ainda presa sexualmente em um laço que precisava ser quebrado. Aí você vai assistir esse vídeo e vai falar, mas eu não tô mais com aquela pessoa, eu não tenho mais relacionamento. Mas espiritualmente, se não for quebrado, renunciado, desfeito, o que você viveu sexualmente com essa pessoa ainda te aprisiona. Pessoas que, pode perceber, pessoas que às vezes têm uma vida espetacular. E aí ela pensa que ela tá santa demais, de que ela tá agora muito bem, de repente, ela caiu, se envolveu no relacionamento, ou ela conheceu alguém e se envolveu sexualmente. Ela perde as forças. Você lembra da história de Sansão e Dalila? As forças de Sansão, elas não foram perdidas porque aquela mulher que ele se deitou cortou o cabelo dele. Na verdade, Sansão, ele fez um voto a Deus. Ele era um homem consagrado, separado por Deus. E ele, naquele ato sexual, ele simplesmente, ele se deixou levar por um desejo. E ali, a unção que Sansão tinha foi perdida, foi roubada. Não tinha a ver com os cabelos, mas os cabelos representavam o voto que ele tinha a Deus. E muitas vezes nos santificamos, nos limpamos e vamos lá na lama nos sujar de novo. E aí caímos sexualmente. E aí começamos a perder as forças. E aí as forças, elas vão se acabando.
você vai se tornar uma pessoa deprimida. Você começa a não ter ânimo para fazer nada, a tua casa tá um caos, uma bagunça, uma sujeira. Seu financeiro começa também a ter problemas, você começa a ter coisas na tua casa quebrando. Isso são influências de demônios que trabalham na área sexual. Por quê? Porque o leito, a cama, ele é santificado, né? É um lugar para matrimônio. E quando você casa espiritualmente com uma pessoa, gente, tem gente que assiste meus vídeos, estão muito preocupado com papel, se preocupam muito com aquilo que é burocrático, mas não se preocupam com aquilo que é espiritual. Quando eu consumo um vídeo, né, deitada na minha cama ou em qualquer ambiente da minha casa, tendo um contato virtualmente com uma outra pessoa, sexualmente, o que acontece comigo? Eu tô trazendo para mim uma aliança. E eu tô trocando uma energia e um prazer. A Bíblia fala, né, que pecar contra o próprio corpo. Quando eu cometo um ato sexual fora de um matrimônio, eu estou cometendo um pecado contra o meu próprio corpo. E aí, às vezes, a gente não consegue enxergar o sentido espiritual, a confusão mental. Pessoas que hoje têm até doenças psíquicas, elas são afetadas por espírito que atuam principalmente na psique, na mente, o esquecimento. Pessoas que começam a ficar muito trancadas dentro de casa, não têm prazer de fazer nada. Elas não têm desejo de fazer nada, porque o sexo aprendeu. Talvez você vai assistir esse vídeo e não vai compreender tal sentido, porque talvez você nunca passou por isso. Mas só pessoas que viveram essa realidade. Os sucubos e os incubos, eles trabalham na área sexual. A gente usa também, né, a palavra, os vampiros sexuais, né? Os vampiros espirituais, que na verdade a gente está falando de espírito, né? A gente não está falando do morceguinho, né? A gente está falando, de um animal, a gente está falando de um espírito, né? Que suga as suas energias e te torna uma pessoa viciante. E aí, o que acontece muitas vezes? Até essa pessoa que tem um consumo de pornografia, em que ela não consegue ficar sem, ela se torna escravo daquele vício, porque é um vício. Satanás, ele começa a dominar tudo em você. Você começa a perder o tesão se você é casado pela sua esposa. A esposa começa também a rejeitá-lo, porque provavelmente, como ele está se deitando espiritualmente com uma outra pessoa, tendo contato com uma outra pessoa, ou muitas vezes, o que acontece? A pessoa idealiza tudo que ela vê, imagina. E aí o diabo, ele rouba o que ela sente dentro de um matrimônio e ela acaba não sentindo. Hoje, gente, eu atendo muitos casos mesmo, de pessoas que casaram tem 3 meses, já estão com problemas sexuais. Pessoas que estão casadas 1 ano, que já estão com problemas sexuais. E quando a gente vai ouvi-las, não é um assunto de uma pessoa psicóloga, né? Ou de uma terapeuta como eu, ou simplesmente de uma pastora como eu. A gente está falando de emoção, espírito e cadeias espirituais. Se você não quebrar na sua vida toda a vida sexual que você viveu para trás, a Bíblia fala aqui que o Senhor, ele não leva em conta o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância? O tempo que eu não conheço. Eu não conheço a palavra, eu não conheço o que está escrito na palavra, mas a partir do momento que eu conheço a palavra, eu tenho entendimento, né? Porque é a palavra que te liberta, eu tenho entendimento do que eu estou trazendo para minha casa, o que eu estou trazendo para minha cama, né? E muitas vezes a gente se deixa levar pelos prazeres. Entenda uma coisa, hoje você quebra um princípio, amanhã o princípio te quebra. Hoje você se deita com qualquer mulher e que te enlouquece. Essas mulheres que hoje dominam a mente dos homens, arrancam a hombridade do homem, arrancam o lugar do masculino, querem dominar, elas te desprezam, elas te xingam, te pega de volta, te joga fora, te pega de volta e joga fora, e você tá aí apanhando de Satanás e não percebeu que você tá enlaçado sexualmente. Ah, mas eu tô apaixonado, sim, mas aí essa paixão pode te levar à morte espiritual. E você vai morrendo aos poucos. Você vai perdendo brilho, até o seu semblante muda. Você pode perceber que as suas roupas mudam, você acaba... Ou você olha para a pessoa, você percebe que o vampiro espiritual sugou a energia dela a tal ponto que ela, de alguma forma, ela não prospera em mais nada. Aí, muitas vezes, você vai se perguntar por que nada dá certo na minha vida? Porque você está no pecado sexual. E se você não renunciar, quebrar essa maldição, você vai viver uma vida... Ah, mas eu tenho 60 anos e eu não me casei. Melhor você estar em santidade na presença de Deus do que você
novamente entrar num novo relacionamento só por conta de carência afetiva, de sexo, está aprisionado emocionalmente, né? Ou você quebra isso da sua vida e deixa o Senhor ele curar, te libertar, né? O que tem te prendido, que são cadeias espirituais. E por que que esse é o pecado que devasta todas as coisas? Porque ele é um pecado que te une, te enlaça, te torna um com uma outra pessoa. Pessoas que têm comportamentos, que têm atitudes muito semelhantes à pessoa que ela se envolveu sexualmente, ela se uniu a essa pessoa. É um pacto de sangue, é um pacto de sêmen, é um pacto de energia, e é um pacto de alma e um pacto de espírito. E você fica aprisionada. Aí você carrega essas bagagens e vai carregando essas bagagens e por fim você está sempre no mesmo ciclo, vivendo as mesmas coisas. É possível se libertar da pornografia, tá? É possível se libertar desse cativeiro espiritual. É possível essas cadeias serem quebradas na sua vida. Então eu quero deixar para vocês esse vídeo com muito carinho, com muito amor para os meus mentorados. Se você deseja, né, fazer mentoria comigo, aproveite que eu liberei aí uns 3 vaguinhas esse ano. Muito tempo eu não tenho aberto vagas. Então, na descrição aqui tem o nosso WhatsApp, nossas redes sociais. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Deus abençoe vocês. Vamos para os próximos vídeos. Deus abençoe.